O que está apagando o fogo da fé em tantos cristãos? Eles estão nos bancos da igreja, mas seus olhos espirituais estão fechados. E o desvio já começou onde ninguém espera, dentro do próprio templo. Há algo silencioso, sorrateiro e quase invisível acontecendo dentro das igrejas, e poucos estão percebendo. Cristãos que antes ardiam em fé, agora estão frios, distantes, distraídos, mas continuam sentados nos bancos, cantando, servindo, até pregando. Eles não abandonaram a igreja, mas o discernimento espiritual já os abandonou. E sabe qual é o perigo disso? É que muitos estão se desviando de Deus enquanto pensam que estão firmes. Estão sendo guiados por emoções, por doutrinas humanas, por modismos e nem percebem que já estão fora do caminho. Antes de começar, deixe um comentário com fogo no altar e inscreva-se no canal. Fique até o final, porque tem uma revelação que vai mexer com você. O Espírito Santo está falando, mas quem perdeu o discernimento não ouve mais. E eu te pergunto com seriedade: será que você ainda tem discernimento espiritual? Ou apenas está repetindo o que os outros fazem? Hoje, Deus quer abrir os seus olhos, porque há cristãos se perdendo dentro da própria igreja. E talvez, meu irmão, talvez você esteja entre eles. Há um tipo de desvio que não começa do lado de fora da igreja. Ele começa dentro. Não é marcado por escândalos visíveis ou por afastamento declarado, mas por uma lenta e perigosa desconexão espiritual que quase ninguém percebe. E é isso que torna essa crise ainda mais mortal. O inimigo não arranca a fé de uma vez, ele apaga o fogo devagar. Ele não expulsa o cristão do templo, apenas o adormece espiritualmente enquanto o deixa sentado ali, ouvindo, cantando, servindo, mas sem discernimento, sem unção, sem vida interior. Jesus já havia nos alertado com precisão profética sobre esse tempo. Em Mateus 24, versículo 12, ele disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Ele não estava falando de pessoas mundanas. Estava falando de muitos, muitos mesmo, que estariam dentro do corpo visível da fé, mas com o coração gelado, endurecido, entorpecido pelas distrações do mundo. Gente que ainda se move, mas que já não sente. O problema é que quando o amor se esfria, o discernimento se apaga. O Espírito Santo começa a sussurrar, mas os ouvidos já estão ocupados demais com as vozes da cultura, com o barulho das redes sociais, com as opiniões dos homens. Não é que Deus parou de falar, é que o coração já não escuta mais. E então, o cristão continua com suas rotinas espirituais, mas se torna aos poucos apenas uma casca. Por fora, tudo parece funcionar. Por dentro, tudo está seco. Foi assim com Sansão, um homem escolhido, separado, ungido, um nazireu de Deus desde o ventre. Ele já carregava um propósito celestial, mas veja como termina o relato em Juízes 16, versículo 20. Então ela gritou: "Sansão, os filisteus estão vindo sobre você." Ele acordou do sono e pensou: "Sairei como antes e me livrarei." Ele, porém, não sabia que o Senhor o havia deixado. Preste atenção nisso. Ele achava que ainda estava cheio do Espírito. Ele pensava que a unção estava ali. Ele acreditava que ainda tinha a mesma força, mas o Senhor já havia se afastado, e ele não sabia. O Espírito já havia partido, e Sansão continuava agindo como se estivesse tudo bem. Isso é o retrato exato de muitos dentro da igreja hoje. Cantam, pregam, lideram, servem, mas o Espírito não está mais ali, e nem percebem. Estão vivendo no automático, já não choram na presença de Deus, já não sentem a dor do pecado, já não são quebrantados pela cruz. O coração endureceu e a frieza se tornou confortável. O culto virou rotina, a Bíblia, um objeto decorativo, a oração, um hábito vazio.
E o mais perigoso de tudo isso é que essas pessoas não percebem que estão se desviando, porque continuam indo à igreja, continuam no meio, mas já não têm profundidade. Estão ali de corpo presente, mas com a alma dispersa, estão desviados por dentro, desligados do céu, sem conexão com a voz de Deus. A fé que antes era viva se tornou um eco distante. Se você quer mais mensagens que tocam o coração, comente agora. Clique no like e inscreva-se. Não perca o final, tem uma surpresa espiritual te esperando. Você sabe o que alimenta isso? A ausência de confronto. Hoje, muitos querem palavras de conforto, mas rejeitam palavras de correção. Querem promessas, mas rejeitam a santidade. Querem milagres, mas desprezam um arrependimento. E assim, o coração vai se afastando de Deus, mesmo quando o corpo ainda está sentado no banco da igreja. Essa é a crise invisível no coração da igreja. Não é falta de eventos, não é falta de música boa, não é ausência de estrutura, é ausência de vida no espírito, é falta de quebrantamento, é escassez de lágrimas no altar, é a presença de Deus sendo substituída por performance, por programas, por técnica, tudo sem fogo verdadeiro, e o diabo está satisfeito com isso. Porque ele não precisa tirar você da igreja se conseguir te manter nela espiritualmente cego. Ele prefere que você fique com aparência de piedade, mas sem poder algum. Ele ama cristãos mornos, porque os mornos não incomodam o inferno. Eles não têm discernimento para resistir, nem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, e é por isso que o Espírito Santo está te chamando agora, está te acordando. Ele está dizendo: filho, filha, até quando você vai fingir que está tudo bem? Até quando vai manter as aparências enquanto sua alma clama por um reencontro comigo? Não ignore esse chamado. Não trate como normal aquilo que está te matando espiritualmente. Não aceite viver um cristianismo sem cruz, sem fogo, sem lágrimas, sem temor. O Espírito Santo quer restaurar sua chama, mas ele não fará isso enquanto você estiver conformado com a frieza. O caminho de volta começa com um passo. Reconhecer que você precisa ser despertado é admitir que talvez você esteja como Sansão, ainda forte aos olhos dos outros, por outros, mas por dentro, vazio. Talvez você tenha perdido o discernimento e nem percebeu. Mas hoje, o Senhor está te chamando de volta à sensibilidade espiritual. Ele quer reacender o que foi apagado. Ele quer restaurar o fogo do altar. Ele quer te tirar do sono espiritual e te encher de vida. Outra vez, não há vergonha em admitir que você esfriou. A vergonha está em continuar fingindo que está tudo bem. O primeiro passo para a cura é a honestidade diante de Deus. Clame, chore, arrependa-se, e então você começará a sentir de novo, verá de novo, ouvirá de novo. O Espírito te visitará, porque Ele nunca deixou de te amar. Essa crise pode ser invisível para os homens, mas é clara aos olhos de Deus, e Ele não quer te perder. Ele quer te reacender, porque há muito mais dele esperando por você, muito mais do que essa vida morna e distante que você tem vivido. E se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Quando o discernimento espiritual é perdido, não fica um vazio neutro no coração. O que acontece, na verdade, é que outra voz começa a ocupar esse espaço, e essa voz não vem do céu. Quando o Espírito Santo se cala, o engano começa a falar mais alto. O silêncio de Deus, provocado pela insensibilidade do homem, abre caminho para a confusão, para a inversão de valores, para a ilusão. E é assim que muitos cristãos começam a chamar o pecado de normalidade, a carnalidade de liberdade e o erro de opinião pessoal. A palavra de Deus já havia profetizado sobre isso em Isaías 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal,
que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Este é um alerta direto. Não há meias palavras. Quando o discernimento é trocado pela conveniência, o espírito do engano se instala com aparência de razão. Veja, o problema não é apenas o erro, mas a normalização do erro. O cristão que já não sente a voz do Espírito começa a ceder aos ventos da cultura. Ele já não consulta a Escritura, consulta a opinião da maioria. Já não pergunta o que agrada a Deus, mas o que todo mundo está fazendo. E, sem perceber, troca a verdade pela relevância, a santidade pelo conforto, a direção do Espírito pelo aplauso dos homens. Ei, você! Antes de mergulhar na mensagem, comente "Quero discernimento" e se inscreva. Fique até o fim, porque Deus reservou algo especial para você. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul, um homem que foi ungido por Deus, escolhido dentre as tribos de Israel e que começou sua jornada com humildade e temor. Mas aos poucos, seu coração se afastou da obediência. Ele começou a agir por impulso, por vaidade, por pressa e não mais por direção divina. Quando o profeta Samuel demorou a chegar, Saul decidiu sacrificar por conta própria, sem esperar a orientação de Deus. Isso foi só o começo. O tempo passou e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas ele continuava no trono, continuava sendo chamado de rei, continuava liderando. Externamente, tudo parecia no lugar, mas por dentro ele já havia se perdido. E o pior aconteceu. Sem ouvir mais a voz de Deus, Saul buscou resposta em outras fontes. Chegou ao ponto de consultar uma médium, uma necromante, para tentar falar com Samuel, o profeta que ele mesmo havia rejeitado em vida. Perceba, Saul ainda era rei, mas era um rei sem direção, um líder sem unção, um homem que carregava um título espiritual, mas que já não tinha mais a presença de Deus, e tudo isso começou com uma única falha. Ele parou de ouvir o Espírito e começou a seguir a própria voz. Quantos cristãos hoje estão vivendo esse mesmo padrão? Já não há busca sincera, já não há temor, já não há reverência. A vida espiritual se torna uma performance, o coração se torna raso, e o resultado é que o engano vai se infiltrando. Aquilo que antes provocava arrependimento, agora provoca indiferença. O que antes era visto como pecado, agora é considerado liberdade de expressão. Nova mentalidade, nova era. Mas a palavra de Deus não muda. O céu não atualiza seus padrões para agradar a cultura. E quando o discernimento desaparece, o primeiro sinal é essa inversão silenciosa. As pessoas não caem no erro de uma vez. Elas vão se acostumando com ele, vão cedendo um pouco aqui, justificando um pouco ali, até que o certo e o errado se misturam como tinta em água. E quando percebem, já não sabem mais diferenciar a voz de Deus das vozes humanas. Esse é o campo onde o diabo mais opera, no terreno da confusão. Ele sempre trabalhou com distorção. Desde o Éden, sua estratégia não foi negar a existência de Deus, mas perverter o sentido da sua palavra. Foi isso mesmo que Deus disse? Questionou ele a Eva. Essa pergunta continua ecoando até hoje nos ouvidos daqueles que já não têm discernimento. Eles começam a relativizar a Bíblia, a reinterpretar os mandamentos com base nas suas emoções ou nas tendências do momento. E é aí que mora o perigo. Porque quem perde o discernimento espiritual começa a crer em qualquer coisa que pareça espiritual. A aparência passa a valer mais do que a verdade. E nesse terreno fértil surgem doutrinas distorcidas, pastores sem caráter, ministérios que manipulam as emoções. E o povo, sem discernimento, segue, aceita, aplaude. Isso é grave, porque o engano não apenas desvia, ele ilude. Ele faz a pessoa pensar que está servindo a Deus, quando na verdade
está sendo alimentada por um evangelho falso, por um Cristo de conveniência, por um Espírito que não é o Espírito Santo. E quem vive enganado por tempo suficiente acaba se perdendo de vez. Por isso, essa parte da palavra vem com um tom de advertência, porque muitos estão sendo seduzidos por vozes suaves que falam de bênçãos, de prosperidade, de autoestima, mas nunca confrontam o pecado, nunca chamam ao arrependimento, nunca falam de cruz, e sem cruz não há cristianismo. Sem verdade, não há salvação. Sem discernimento, não há direção. Talvez você tenha percebido isso no seu próprio coração. Talvez algumas coisas que você tolera hoje, anos atrás, você nunca teria tolerado. Talvez o que você assiste, compartilha, consome, antes te causaria desconforto. Mas agora parece normal. Talvez você já não sinta o mesmo incômodo ao ouvir algo que contraria a palavra. Talvez você esteja se acostumando com o erro. Esse é o sinal mais perigoso. Mas há esperança. O Espírito Santo ainda quer falar com você. E se hoje você sente esse aperto no coração, essa inquietação, essa impressão de que Deus está te chamando de volta, é porque ainda há tempo, ainda há espaço para restauração, ainda há caminho de volta à sensibilidade, à verdade, à comunhão real com o Pai. Volte a examinar tudo à luz da palavra, peça ao Espírito discernimento, não aceite viver confuso, não aceite esse silêncio espiritual como normal. O céu ainda fala, Deus ainda guia, mas você precisa calar o barulho do mundo e abrir novamente os ouvidos do coração. Porque se o Espírito se calar, o engano falará mais alto. E quem não souber ouvir a voz de Deus, acabará seguindo qualquer outra. O perigo de ouvir apenas o que agrada aos ouvidos. Há um momento em que o coração deixa de buscar transformação e começa a buscar apenas consolo. É quando o cristão já não quer mais ouvir a verdade que confronta apenas palavras que massageiam a alma, que confirmam suas vontades, que alimentam seus desejos. E isso é uma tragédia espiritual silenciosa, porque a verdade que não confronta não liberta e o evangelho que apenas agrada não salva. Ele entretém, ele ilude, ele engana, mas não transforma. Vamos lá? Comente Glória a Deus, dê aquele like abençoado e inscreva-se no canal. Não saia antes do final, tem algo que vai transformar sua visão. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, nos alerta de forma direta. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo estava dizendo que o problema não seria a ausência de pregadores, mas a escolha errada dos ouvintes. Eles ouviriam sim muitas vozes, mas apenas as que confirmassem o que já desejavam fazer. Esse é o retrato do nosso tempo. Um tempo em que muitos querem bênçãos, mas não querem obediência, querem promessas, mas não querem compromisso, querem o Cristo da cruz, mas sem cruz alguma sobre seus ombros. E quando a pregação toca na ferida, quando a palavra os chama ao arrependimento, eles simplesmente trocam de pregador, mudam de canal, de igreja, de ambiente, até encontrarem alguém que diga exatamente o que querem ouvir. Mas a verdade de Deus não é moldada pelo gosto do público. Ela permanece firme, cortante, viva, como espada afiada que separa alma e espírito, que revela intenções, que penetra no mais profundo. E quem rejeita essa verdade, em nome do conforto espiritual, está dizendo, mesmo sem perceber, prefiro continuar sendo escravo, desde que eu esteja bem alimentado. O povo de Israel, no deserto, fez exatamente isso. Haviam sido libertos do Egito por meio de milagres extraordinários, haviam atravessado o mar a seco, haviam visto a mão de Deus os sustentar,
com maná do céu, com água da rocha, com direção sobrenatural, dia e noite. Mas bastou sentirem falta de carne e começaram a murmurar. E mais do que isso, começaram a desejar voltar ao Egito. Eles disseram: lá havia panelas de carne, pepinos, alhos, cebolas. Como se isso fosse mais importante do que a liberdade, mais precioso do que a promessa, mais desejável do que a presença de Deus. Esse espírito ainda habita o coração de muitos cristãos. Eles dizem: prefiro voltar para o mundo. Lá, pelo menos, eu tinha prazer. Esquecem que esse prazer vinha acorrentado, que havia sofrimento, escravidão, trevas. Mas, por não suportarem o processo do deserto, onde Deus os molda, prova, purifica, preferem a ilusão da antiga vida, onde a alma pode até ter sido alimentada, mas estava cativa. Um cristão, sem discernimento, vai sempre preferir a escravidão confortável à liberdade exigente, porque a liberdade em Cristo requer renúncia, requer cruz, requer obediência, e a maioria não quer pagar esse preço. Preferem um evangelho fast food, rápido, doce, fácil de digerir, mas espiritualmente vazio. O grande perigo é que há muitos mestres dispostos a oferecer exatamente esse evangelho. Homens que distorcem a palavra, que suavizam a verdade, que prometem céu sem arrependimento, vitória sem guerra, colheita sem plantio. E o povo, com coceira nos ouvidos, corre para esses pregadores como crianças correndo atrás de doces, sem perceber que estão sendo alimentados com veneno adoçado. Essas mensagens parecem boas. Falam de amor, de sucessos, de abundância, usam versículos, citam Deus, falam em nome de Jesus, mas evitam a santidade, o arrependimento, o juízo, a separação do pecado. E onde não há confronto, não há conversão verdadeira, há apenas adaptação religiosa. É por isso que tantos se desviam. Eles não perceberam que estavam sendo alimentados com meias verdades, com palavras que pareciam luz, mas vinham da carne, ou pior, da própria mentira. E aos poucos, vão se afastando da verdade completa, vão rejeitando a cruz, vão preferindo os prazeres ao invés da obediência, até que um dia já não suportam mais ouvir a voz do Espírito, porque a voz do conforto tomou o lugar da verdade. E sabe qual é a consequência disso? Um coração endurecido, uma mente cauterizada, uma alma vazia, embora cheia de atividades religiosas. Pessoas assim até continuam frequentando cultos, até participam de ministérios, mas, por dentro, já estão longe e nem percebem, porque suas emoções estão satisfeitas, mas o espírito está faminto. A pergunta que precisa ser feita agora é: o que você tem escolhido ouvir? A palavra que te confronta ou a que te agrada? Você tem fome da verdade, mesmo quando ela fere, ou só busca mensagens que te afagam? Porque a sua saúde espiritual depende do alimento que você consome. E se o seu evangelho nunca te leva ao arrependimento, talvez não seja o evangelho de Cristo. Lembre-se, o verdadeiro evangelho não é centrado no homem, mas em Deus. Não busca te agradar, mas te santificar. Ele não existe para confirmar sua vontade, mas para quebrar sua vontade e te alinhar à vontade do Pai. E se você quiser permanecer firme até o fim, precisa aprender a amar a verdade, especialmente quando ela dói, porque é essa dor que cura, é esse confronto que liberta, é essa cruz que salva. Então fuja do evangelho conveniente, fuja das palavras doces demais, busque a palavra que te coloca de joelhos, que te leva ao arrependimento, que te leva à cruz, porque é ali, e só ali, que a verdadeira vida começa. Em tempos de confusão espiritual, a maior ameaça para a fé não vem de fora. Não é o ateísmo, não é a perseguição, não é o escárnio do mundo. A ameaça mais letal para o cristão é a falsidade que vem de dentro, quando o diabo se disfarça de pastor e heresias são servidas com aparência de unção.
O apóstolo Paulo nos alertou com firmeza em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E se ele pode fazer isso, quantos mais não se levantarão entre nós, dizendo que vem da parte de Deus, enquanto carregam a mentira em seus lábios? Antes de tudo, comente Amém. Se você crê, clique no like e inscreva-se. Assista até o último segundo, porque há uma palavra poderosa te esperando. O engano mais perigoso é aquele que tem cara de verdade. A mentira que convence não é a escancarada. É a que vem revestida de espiritualidade, de linguagem cristã, de aparente autoridade. O diabo não chega com tridente nas mãos e olhos vermelhos. Ele vem com terno, Bíblia na mão e palavras doces, cuidadosamente construídas para parecerem ungidas. E muitos, por falta de discernimento, se alimentam disso até que sua fé apodrece por dentro. A Bíblia nos dá um exemplo trágico disso em 1 Reis 13. Um jovem profeta havia sido enviado por Deus com uma missão clara: profetizar contra o altar de idolatria de Jeroboão e não comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Era uma ordem simples, mas firme. Ele obedeceu até que foi abordado por um profeta velho que mentiu, dizendo que um anjo havia lhe falado para trazer o jovem à sua casa. A Bíblia é explícita, mas ele mentia. 1 Reis 13 e 18. O jovem profeta acreditou, talvez por respeito à idade, talvez pela forma como o homem falava, talvez pela menção de um anjo. Ele baixou a guarda, ignorou a instrução direta do Senhor, confiou na palavra de um estranho, e isso lhe custou a vida. Um leão o matou no caminho, e seu corpo ficou estendido, como sinal de que Deus não tolera a desobediência, mesmo que ela seja causada por ingenuidade. Isso deveria acender um alerta em cada coração sincero. Nem todo mundo que diz Deus me falou está falando a verdade. Nem todo aquele que carrega um título e uma aparência de piedade tem o Espírito de Deus. Nem todo pregador popular é fiel às Escrituras. O discernimento espiritual não serve apenas para nos proteger do mundo. Ele é essencial para nos proteger da corrupção que se infiltra no meio do povo de Deus. Hoje, há milhares de vozes clamando por atenção. Pastores, influenciadores, líderes e mestres dos mais variados estilos, espalhando mensagens nas igrejas e nas redes sociais. Muitos deles são sinceros, mas alguns são instrumentos do engano. E o cristão, que não tem discernimento, será levado por qualquer vento de doutrina, seduzido por palavras suaves, capturado por ensinos que massageiam o ego, mas matam a alma. A marca do engano espiritual é a sutileza. Ele raramente nega a Bíblia abertamente. Ele distorce, ele seleciona, ele omite, ele enfatiza partes convenientes e ignora o que exige arrependimento. O falso pastor não tira a cruz de Cristo. Ele a esconde atrás de promessas de sucesso, de realizações terrenas, de fórmulas mágicas para destravar a bênção. É uma pregação centrada no homem, não em Deus, no prazer, não na santidade, no agora, não na eternidade. E a razão pela qual tantos caem nisso é simples. Não conhecem a verdade profundamente, não examinam as Escrituras, não testam os Espíritos, vivem de migalhas de sermões, de versículos isolados, de revelações alheias, mas não têm vida no altar. E quem não tem raiz na palavra será facilmente arrancado pelas palavras do engano. Jesus já havia alertado que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Ele disse, em Mateus 7, versículo 15, "Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores." Veja, eles não vêm com aparência de ameaça, eles se disfarçam de ovelhas. Eles sabem parecer piedosos, sabem usar o nome de Jesus,
sabem emocionar, mas seus frutos revelam o engano. A presença do falso sempre virá acompanhada de uma aparência de verdade, e a única maneira de reconhecer a diferença é estando profundamente cheio da palavra e guiado pelo Espírito Santo. Sem isso, até o mais sincero pode ser enganado, até o jovem profeta pode ser convencido, até o crente fiel pode ser levado por uma mentira contada em nome do Senhor. Por isso, o discernimento é mais do que uma virtude, é uma necessidade urgente. Ele é o escudo que protege sua mente e seu coração das heresias disfarçadas de revelações. Ele é o farol que revela quando há trevas dentro da luz aparente. Ele é a voz do Espírito dizendo: essa palavra não vem de mim. E quando essa voz fala, você precisa ouvir. Não se deixe enganar pela eloquência, não se encante com multidões, não se iluda com promessas. Teste tudo, julgue tudo à luz da Escritura. Se o que está sendo pregado não exalta a Cristo, não aponta para a cruz, não confronta o pecado e não chama ao arrependimento, então, não importa o quão bonito pareça, não vem de Deus. O chamado de hoje é um chamado à vigilância. Há muitos se desviando, não por abandono da fé, mas por seguir falsos caminhos dentro da própria fé. Eles acham que estão sendo edificados, mas estão sendo iludidos. Estão aplaudindo um evangelho falso que os conduz suavemente à perdição. E talvez, sem perceber, você tenha se aproximado demais de vozes que não vêm do céu. Talvez você esteja ouvindo ensinos que confortam sua carne, mas matam sua fome espiritual. Talvez o Espírito Santo esteja te alertando neste exato momento. Volta à verdade, volta à palavra, fecha os ouvidos ao engano. Porque o diabo ainda se disfarça, ainda fala em nome de Deus, ainda opera sinais, ainda ilude os incautos. Mas aquele que anda com o Senhor e discerne no Espírito, esse não será confundido. Que essa seja a sua realidade: olhos abertos, ouvidos sensíveis, coração vigilante. Porque nem todo pastor é de Deus, e nem toda palavra que soa espiritual vem do céu. O cristão que anda por emoções e não pelo Espírito, há uma diferença profunda entre ser guiado pelo Espírito Santo e ser conduzido pelas próprias emoções. Muitos cristãos confundem sensações com direção divina. Acham que o que sentem é o que Deus está dizendo. E isso, meus irmãos, é um terreno extremamente perigoso, porque o coração humano, por mais sincero que seja, pode enganar. Ele pode gritar mais alto do que a verdade. Pode se emocionar com o que agrada e se calar diante do que confronta. E a palavra de Deus é clara e firme sobre isso. Em Jeremias 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Um cristão que anda por emoções está sempre em oscilação. Um dia está animado, no outro está abatido, um dia confia, no outro duvida. Hoje acredita que Deus está com ele, amanhã acha que foi abandonado. Suas decisões espirituais mudam conforme o estado emocional. Não há firmeza, não há raiz, não há constância. Tudo depende do que sente, do que percebe, do que interpreta a partir das suas experiências pessoais. Mas andar com Deus não é sobre sentir, é sobre crer. É sobre obedecer, mesmo quando o coração está confuso. É sobre confiar, mesmo quando a alma está em silêncio. É sobre permanecer, mesmo sem entender. Porque a fé não se alimenta de emoções, mas da palavra. E o Espírito Santo não guia pelo que sentimos, mas pela verdade revelada nas Escrituras. Pedro é um exemplo clássico disso. Um homem sincero, impulsivo, corajoso, mas profundamente emocional. No momento em que os soldados vieram prender Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Um ato de bravura, mas também de descontrole.
Ele não esperou a direção do mestre, não entendeu o que estava acontecendo, agiu por impulso, por zelo humano, por emoção desgovernada e foi repreendido por Jesus na mesma hora. Poucas horas depois, esse mesmo Pedro, que queria defender Jesus com uma espada, o negou 3 vezes diante de simples perguntas e chorou amargamente. Porque, no fundo, ele era sincero, mas estava preso à sua própria alma, à sua própria instabilidade. Ele amava o Senhor, mas ainda não tinha sido transformado pelo Espírito. E enquanto isso não acontece, o crente vive nessa montanha-russa emocional que o leva para todos os lados, menos para a maturidade. Só depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo o encheu, Pedro se tornou firme. O mesmo homem, que antes negava Jesus por medo, agora pregava com ousadia diante de multidões, encarava prisões, sofrimentos, ameaças. O que mudou? Ele deixou de viver pelas emoções e passou a andar pelo Espírito. Ele trocou o sentimento pela convicção, e foi essa transformação que o tornou um verdadeiro apóstolo. Isso nos ensina algo essencial. O discernimento espiritual não nasce da alma. Ele não brota de sentimentos. Ele não vem daquilo que parece certo aos nossos olhos. O discernimento é fruto do Espírito. Ele é cultivado em oração, em intimidade com Deus, na meditação da palavra, na comunhão sincera. E quem não tem isso, por mais sincero que seja, será enganado pelo próprio coração. Quantas pessoas tomam decisões com base no que sentem? Mudam de igreja porque não sentem mais a mesma coisa. Abandonam ministérios porque perderam o desejo, se afastam de pessoas porque não têm mais paz e usam essas frases como justificativas espirituais, quando na verdade estão sendo governadas pela alma e não pelo espírito. O problema é que o diabo sabe disso e manipula emoções. Ele cria atmosferas, ele trabalha com sensações, ele sabe provocar sentimentos que parecem ser de Deus, mas não são. Uma palavra bonita pode te emocionar, mas não necessariamente vem do céu. Um louvor pode te arrepiar, mas isso não significa que o Espírito está operando. Nem todo choro é sinal de arrependimento, nem todo arrepio é sinal de unção, nem todo entusiasmo é sinal de direção. É por isso que tantos caem, porque vivem em busca de sensações espirituais e não de crescimento espiritual. Querem se sentir bem, mas não querem ser moldados. Querem emoções fortes, mas não querem raízes profundas. Querem experiências, mas não querem compromisso. E o resultado disso é uma igreja cheia de gente sensível às emoções, mas insensível à voz do Espírito. Gente que se empolga fácil, mas desiste rápido. Que começa com paixão, mas abandona ao menor sinal de dificuldade. Que confunde o toque de Deus com uma boa música e a voz de Deus com frases motivacionais. E isso é grave, porque uma fé baseada em sentimentos vai ruir no dia da prova, vai fraquejar no dia do silêncio, vai se desmanchar quando a cruz aparecer. A maturidade espiritual começa quando aprendemos a discernir entre alma e espírito, quando aprendemos que nem tudo o que sentimos vem de Deus, quando deixamos de buscar confirmações no nosso humor e passamos a confiar na fidelidade do que está escrito, quando deixamos de viver por sinais e passamos a viver por fé. E se hoje você percebe que tem andado mais pelas emoções do que pelo Espírito, essa é a hora de ajustar a rota, de pedir a Deus que te dê firmeza, profundidade, discernimento, que te livre da inconstância, que te ensine a reconhecer a voz dele, mesmo quando seu coração estiver confuso. Porque a verdadeira segurança não está no que sentimos, está no que ele prometeu. Você não foi chamado para andar por vista, nem por sensação, foi chamado para andar por fé. E essa fé precisa estar enraizada na palavra, alimentada pelo Espírito, sustentada pela verdade.
Mesmo quando tudo dentro de você quiser desistir, permaneça. Mesmo quando suas emoções gritarem o contrário, creia. Porque o Espírito Santo não te guia por instinto, mas por convicção. E a convicção nasce da cruz, do altar, da entrega, da palavra viva, não do calor do momento, não da lágrima fácil, não da empolgação do culto, mas da decisão silenciosa de obedecer todos os dias. Essa é a vida que Deus quer para você, uma vida que não depende de emoções, mas que transborda do Espírito, uma vida onde o discernimento não se perde, porque está firmado na rocha. A tristeza do Espírito Santo, quando Deus se cala com os seus, quando o Espírito Santo se entristece, ele não grita, ele não força a entrada, ele simplesmente se cala. E o silêncio de Deus é uma das dores mais profundas que uma alma pode experimentar. Mas poucos percebem, porque o coração já está endurecido, a mente está ocupada, os ouvidos estão cheios de ruídos. E nesse estado de insensibilidade, muitos cristãos continuam suas rotinas religiosas, sem notar que a presença se foi, que a voz cessou, que o céu está em silêncio, não por ausência de amor, mas porque ele já não é mais ouvido. Efésios 4, versículo 30, nos dá uma advertência direta e cortante. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse versículo é uma chave espiritual. Ele nos mostra que é possível ferir o Espírito. É possível provocar tristeza no coração daquele que habita em nós. E essa tristeza não é emocional, é espiritual. Ela surge quando o cristão resiste à correção, ignora os alertas, despreza a santidade e insiste em viver do seu próprio jeito. Quando a voz do Espírito é desprezada por tempo demais, ela começa a desaparecer, não porque ele desistiu de nós, mas porque nós nos fechamos para ele. A consciência vai sendo cauterizada, o coração vai se tornando de pedra, e o que antes nos incomodava já não causa mais peso. O que antes nos quebrantava, agora é tratado com indiferença. E assim, pouco a pouco, o cristão se afasta, não por rebeldia explícita, mas por uma lenta e perigosa perda de sensibilidade espiritual. Os discípulos no caminho de Emaús viveram uma experiência que ilustra essa realidade. Estavam andando com Jesus, mas não o reconheceram. O coração estava tomado pela angústia, pela frustração, pela confusão dos últimos dias. Eles haviam visto o Mestre ser crucificado, suas expectativas foram esmagadas e, mesmo quando Jesus se aproximou e começou a conversar com eles, seus olhos estavam como que impedidos de vê-lo. A dor interior nublou sua percepção espiritual. Só quando Jesus falou e partiu o pão, seus olhos se abriram e reconheceram que era ele. Essa cena é mais do que uma narrativa bíblica. Ela é um retrato de muitos hoje. Gente ferida, frustrada, decepcionada com o que aconteceu em sua caminhada de fé. Pessoas que já não sentem mais a presença de Deus, que já não discernem mais a sua voz, que acham que estão sozinhas, quando na verdade o Senhor ainda está ao lado delas, apenas não conseguem perceber. Mas sabe por que isso acontece? Porque a sensibilidade foi substituída pela dureza, porque o coração se encheu de argumentos, de mágoas, de pressa, de orgulho, e o Espírito Santo, que é manso, que fala baixinho, já não encontra espaço para ser ouvido. Ele ainda está presente, ele ainda deseja restaurar, mas está calado, esperando que o homem se volte novamente em arrependimento. E esse é um dos maiores perigos da vida cristã: acostumar-se com a ausência da voz de Deus, viver sem a presença e achar que isso é normal, continuar com as atividades espirituais, com as orações automáticas, com os louvores mecânicos, mas sem vida no altar, sem fogo, sem lágrimas, sem direção. Quando isso acontece, a alma se perde,
ainda que o corpo esteja na igreja. E o mais triste é que muitos nem percebem. Há um tipo de desvio que não acontece da noite para o dia. Ele é lento, silencioso. Começa com pequenas desobediências, depois com a resistência às advertências. Em seguida, vem a justificativa do pecado, a frieza, a racionalização. E quando o espírito tenta tocar, encontra portas fechadas. Ele se entristece e se cala, não por vingança, mas por respeito à liberdade que temos. Deus não invade, ele espera ser desejado. E quando já não há mais desejo, ele se retira em silêncio. E a verdade é que muitos cristãos hoje vivem essa realidade. Estão desviados dentro da igreja, cantam com os lábios, mas o coração está distante. Leem a Bíblia, mas não são transformados por ela. Oram, mas não ouvem mais resposta, porque o Espírito já não fala com quem não quer escutar. Ele fala com quem o honra, com quem o teme, com quem se dobra, com quem busca. Esse silêncio, no entanto, não é definitivo. Ele é um clamor oculto de Deus dizendo: volta a me ouvir. É como um pai que se cala diante do filho rebelde, não porque o despreza, mas porque deseja que ele perceba o vazio da sua ausência e volte, e chore e se arrependa. Porque Deus é Pai, e o Espírito é Consolador. Ele não quer nos punir com o silêncio, ele quer nos restaurar com sua voz. Mas para isso, precisamos nos esvaziar. Precisamos reconhecer que estamos frios, que perdemos a sensibilidade, que trocamos a comunhão pela rotina, que deixamos de priorizar a presença. Precisamos nos ajoelhar novamente, chorar de novo, buscar de todo o coração e dizer: Senhor, eu quero te ouvir outra vez. Fala comigo. Quebra o meu orgulho, restaura o meu altar. Deus está disposto a falar com aqueles que se dispõem a escutar, mas Ele não compete com o barulho da nossa alma. Ele não fala em meio ao caos da superficialidade. Ele espera o silêncio interior, a rendição, a entrega. E quando encontra um coração quebrantado, ali Ele fala de novo. Sussurra, conforta, corrige, direciona, vive dentro. Por isso, não aceite viver uma fé sem voz. Não normalize o silêncio de Deus, não se conforme com uma espiritualidade sem presença. Se hoje o Espírito está calado com você, busque, clame, arrependa-se, e Ele falará de novo. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, e quando Ele fala, tudo se transforma. Mas se você persistir em ignorar sua voz, em resistir à sua correção, em desprezar suas advertências, chegará um tempo em que o céu permanecerá fechado. Não porque ele mudou, mas porque você não quis mais escutar. E essa é a maior tragédia. Viver uma vida onde Deus já não fala mais, porque o coração já não se importa mais. Que isso não aconteça com você. Que hoje seja o dia de voltar a escutar, porque ainda dá tempo, o Espírito ainda está presente. E Ele quer quebrar esse silêncio com palavras de vida, de cura, de restauração, mas é você quem precisa abrir os ouvidos e o coração. Há momentos em que tudo o que um cristão precisa não é de uma nova palavra, mas de olhos, para enxergar a verdade que já está diante dele. O que falta não é direção, mas discernimento. Não é luz, é visão espiritual. E este é o clamor que deve surgir do coração de todo aquele que percebe que está longe, ainda que esteja cercado de coisas sagradas. Como está escrito em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a oração de quem sabe que só o Espírito pode restaurar o que foi perdido. Porque o discernimento não é um dom que nasce da experiência humana. Ele não é fruto da inteligência nem da bagagem religiosa. O discernimento espiritual é uma dádiva do alto, dada àqueles que vivem em quebrantamento, que se humilham diante da palavra, que reconhecem sua limitação e dependência do Espírito.
É isso que nos salva do engano. É isso que nos livra de cair nas armadilhas do pecado disfarçado. É isso que nos protege quando até os nossos próprios sentimentos tentam nos sabotar. E quando falamos de restauração, precisamos entender que ela não começa nas mãos, começa nos olhos. O filho pródigo só voltou porque caiu em si. Ele não foi puxado de volta à força, não foi convencido por argumentos externos, não foi trazido pela mão de ninguém. Ele caiu em si. Ele percebeu, ele enxergou, ele entendeu. Na casa de meu pai há pão e eu estou aqui morrendo de fome. Lucas 15:17. Essa é a essência do discernimento. Perceber onde estamos, reconhecer onde caímos, admitir que nos distanciamos, lembrar de quem é o Pai e voltar, não com discursos prontos, mas com um coração despido de orgulho. O discernimento não grita, ele desperta, ele é o sussurro de Deus dizendo: Filho, olha onde você está, veja o quanto você se afastou, mas também veja que ainda estou de braços abertos. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus ainda quer restaurar, ainda deseja abrir os olhos, ainda chama, ainda toca, ainda procura. Ele não desiste, mesmo quando estamos como o pródigo, sujos, vazios, desorientados. Ele permanece à porta, olhando ao longe, esperando o retorno. Mas a volta só acontece quando o discernimento é restaurado, quando a cegueira cai, quando o orgulho desmorona, quando a verdade encontra espaço dentro de nós. Hoje o Espírito Santo está fazendo exatamente isso, chamando de volta, acordando consciências, sacudindo corações, derrubando muros que o tempo e a frieza ergueram. E está perguntando: até quando você vai continuar fingindo que está tudo bem? Até quando vai ignorar os sinais? Até quando vai preferir o conforto da religiosidade ao invés da dor da transformação? O mundo espiritual é real. O engano é sutil. A apostasia é silenciosa. E muitos estão sendo tragados por essa correnteza sem perceber. Continuam com palavras de fé nos lábios, mas sem vida no espírito. Continuam com a Bíblia nas mãos, mas sem revelação nos olhos. Continuam com orações na boca, mas sem fogo no altar. Por isso, o clamor precisa ser urgente. Restaura-nos, Senhor. Dá-nos entendimento. Abre os olhos do nosso coração. A tragédia do nosso tempo não é a ausência da Bíblia. É a falta de entendimento sobre o que está escrito. Não é a escassez de cultos, é a superficialidade dos que participam. Não é a falta de dons, é a ausência de frutos. E tudo isso só pode ser corrigido com discernimento. Quando o Espírito abre nossos olhos, passamos a ver o que está oculto. Passamos a distinguir o santo do profano, o verdadeiro do falso, o eterno do passageiro. Ouvir uma mensagem como essa, que fala sobre a perda do discernimento espiritual e o desvio silencioso de tantos cristãos dentro da própria igreja, mexeu profundamente com meu coração. Como brasileiros, nós somos um povo apaixonado, que vive a fé com fervor, com lágrimas nos cultos, com mãos levantadas em adoração. Mas ao refletir sobre essas palavras, percebo que muitas vezes essa paixão pode nos enganar. Quantas vezes já me peguei cantando hinos, orando ou até servindo na igreja, mas com o coração distante, preso em rotinas automáticas, sem a verdadeira conexão com o Espírito Santo? A mensagem me confrontou. Estar na igreja não garante estar com Deus. É como Sansão, que em Juízes 16:20 pensava que ainda tinha a força de Deus, mas não sabia que o Senhor já havia se afastado. Isso me fez olhar para dentro e perguntar: será que estou vivendo no automático? Será que minha fé se tornou apenas uma casca, bonita por fora, mas vazia por dentro? O que mais me impactou foi a ideia de que o desvio não começa com grandes escândalos ou com um abandono declarado da fé. Ele é sutil.
quase invisível, como uma chama que se apaga lentamente. No Brasil, onde a cultura valoriza a comunidade, os cultos vibrantes e as emoções intensas, é fácil confundir movimento com vida espiritual. Já vi irmãos que lotam os cultos, cantam com entusiasmo, mas quando saem, vivem como se Deus não estivesse olhando. Eu mesmo já caí nessa armadilha, achando que estar ativo na igreja era suficiente, enquanto meu coração se tornava frio, insensível à voz do Espírito. A Bíblia, em Mateus 24, 12, alerta que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento não é só sobre deixar de amar a Deus, é sobre perder a sensibilidade para ouvir sua voz, para discernir o certo do errado, o santo do profano. E no nosso contexto brasileiro, onde as redes sociais bombardeiam com mensagens motivacionais disfarçadas de evangelho, é ainda mais fácil se desviar sem perceber. Uma lição que tirei disso é a importância de buscar o quebrantamento diário. No Brasil, amamos grandes eventos, congressos cheios de fogo, mas a verdadeira transformação acontece no secreto, na oração sincera, no altar da nossa casa. Aprendi que não posso me contentar com uma fé superficial que só aparece no domingo. Preciso examinar minha vida à luz da palavra, como diz Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso significa confrontar meus pecados, mesmo os pequenos, que parecem inofensivos, mas que vão endurecendo o coração. Já passei por momentos em que ignorei o pecado, justificando-o como coisa normal ou liberdade, mas essa mensagem me lembrou que normalizar o erro é o primeiro passo para o desvio. Como brasileiros, temos essa tendência de querer mensagens que nos consolem, que nos façam sentir bem, mas a verdade que liberta muitas vezes fere antes de curar. Outra lição prática é a necessidade de cultivar uma vida de oração e meditação na palavra. No ritmo acelerado das nossas cidades, como São Paulo ou Rio, onde tudo é correria, é fácil deixar a comunhão com Deus em segundo plano. Já me vi trocando o tempo com Deus por séries, redes sociais ou até mesmo compromissos da igreja que, embora bons, não substituem a intimidade com o Espírito. A mensagem me desafiou a calar o barulho do mundo e ouvir a voz mansa do Espírito Santo. Em Efésios 4:30, somos advertidos a não entristecer o Espírito, e percebi que faço isso quando ignoro os seus alertas, quando escolho o conforto em vez da obediência. Para aplicar isso, decidi reservar um momento diário, mesmo que curto, para orar e ler a Bíblia com atenção, pedindo a Deus discernimento para não ser levado por emoções ou modismos. Além disso, aprendi que o discernimento espiritual é um escudo contra o engano. No Brasil, onde a espiritualidade é tão diversa, com igrejas de todos os tipos e mensagens que misturam verdade com conveniência, é crucial testar tudo à luz das Escrituras. Já fui tentado a seguir pregadores que falam o que quero ouvir, que prometem bênçãos sem cruz. Mas 2 Timóteo 4:3-4 me alertou sobre o perigo de buscar mestres que apenas confirmem minhas vontades. Agora entendo que devo buscar líderes que me confrontem, que me chamem ao arrependimento, que apontem para a cruz. Isso exige humildade, algo que, como brasileiro, nem sempre é fácil, porque nossa cultura valoriza a autoconfiança. Mas a fé verdadeira começa quando admito que sou limitado e dependo do Espírito para não me desviar. Por fim, a mensagem me ensinou que a restauração é possível. O filho pródigo, em Lucas 15:17, só voltou porque caiu em si. Esse cair em si é o despertar do discernimento, é reconhecer que estou longe, mesmo estando na igreja. No Brasil, onde a fé é tão expressiva, às vezes, escondemos nossa frieza
atrás de sorrisos e atividades religiosas. Mas Deus não quer minha performance. Ele quer meu coração. A lição é clara. Preciso me humilhar, clamar por restauração e voltar ao altar com lágrimas, com sinceridade, com fome de Deus. Isso significa abandonar o orgulho, confessar meus erros e buscar a presença de Deus, não apenas suas bênçãos. No dia a dia, isso se traduz em escolhas práticas. Dizer não ao que me afasta de Deus, priorizar a oração em vez de distrações e buscar comunhão com irmãos que me ajudem a crescer na fé. Essa mensagem não é apenas um alerta, é um convite à vida. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, mas também tão desafiada por distrações e enganos, precisamos voltar à essência do Evangelho, a cruz, o arrependimento, a santidade. Que eu e você que está lendo possamos viver com olhos abertos, ouvidos atentos e coração quebrantado, para que o Espírito Santo nos guie em cada passo. Porque, como brasileiros, temos a chama da paixão. Agora, precisamos do fogo do discernimento para não nos perdermos no caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Clique no like, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de vida. Deixe nos comentários: quero mais discernimento. E conte como Deus falou com você hoje. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai abençoar sua alma. Vamos juntos reacender o fogo do altar